Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, Tadeu, Simão, Matias, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo, Flávio Justino, Irineu, Tertuliano de Cártamo, Orígenes, Cipriano, Eusébio de Cesareia, Jerônimo, Crisóstomo, Agostinho de Hipona, Martim Lutero, John Wesley, John Calvino e entre outros. Homens de Deus que entregaram a sua vida para que eu e você estivéssemos aqui hoje, podendo celebrar o nosso Deus. Homens que foram queimados em fogueiras, homens que foram crucificados, foram decapitados para que hoje a palavra de Deus estivesse nas nossas mãos. A minha sensação é que esses caras estão aqui comigo. A voz deles ecoa para a eternidade. Esses caras e muitos outros, eles estão vivos, sofreram perseguições, foram abatidos, mas ainda assim estão vivos. Os seus feitos, eles permanecem hoje. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele não é um Deus de mortos. O nosso Deus é um Deus de vivos. E eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar e dê a maior salva de palmas que você pode dar para esses caras. Deus seja glorificado por esses homens. O Senhor é Deus de vivos e não de mortos. Ele é o Deus dos vivos. Glória a Deus das alturas. Feche seus olhos, estenda a sua mão. Senhor, nós queremos te glorificar, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da eternidade. O Senhor é o Deus que cuida de todas as coisas. Então nós pedimos, ó Pai, misericórdia nesse tempo. Que o Senhor possa revelar da Tua palavra nesse momento. Que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos. Que caiam as escamas, ó Pai, que impede todos nós de vivermos a vida que o Senhor preparou para nós, com propósito eterno. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa ser palpável e a experiência que nós vamos ter contigo, continuar a ter contigo nessa tarde, possa transformar e arrebatar o nosso coração para Ti. Que nessa tarde, Senhor, nós possamos ouvir audivelmente o Teu Espírito Santo. Por isso nós entregamos o nosso coração, nós entregamos os nossos ouvidos e a nossa mente para Ti, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Boa tarde. Teve uma ocasião em que Deus se encontrou com Moisés através de uma sarça. Sabe o que é uma sarça? É uma moita, uma árvore, um arbusto. E essa sarça estava pegando fogo e não era consumida. E aí Deus falou com Moisés ali. E teve uma frase, a gente já ouviu bastante sobre isso. Teve uma frase que Deus fala para Moisés. Ele fala assim: Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Moisés, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Isaac. E ele poderia dizer: eu sou o Deus de Paulo. Eu sou o Deus de Tiago, de João. E o que mais me chama a atenção nisso é que quando Deus fala isso para Moisés, Ele fala séculos depois que Abraão esteve na terra. E sabe por quê? Ele fala eu sou, porque Ele não fala eu era, Ele fala eu sou. Ele não era Deus de Abraão, Ele é, porque Abraão ainda vive. Abraão ainda vive. Jesus fala isso para os saduceus que não acreditavam na ressuscitação.
na ressurreição. Jesus diz que Deus não é o Deus de pessoas mortas. Ele nos diz que Ele é o Deus de pessoas que estão vivas. E é nítido que nós hoje precisamos olhar para a igreja e procurar essas pessoas que estão vivas. Hoje a impressão que dá é que nós temos muitos mortos vivos andando pela igreja. Cadê os Paulos? Cadê os Tiagos? Os Marcos? Cadê os homens que fizeram uma revolução tão grande na história da igreja, para que hoje a gente pudesse viver a igreja? Muitos estão adormecidos, queridos. Muitos adormeceram. E Jesus envia uma carta a uma dessas igrejas que estava adormecida, morta. E eu gostaria que você abrisse comigo lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1. Jesus, através de João, numa visão, pede para que João escreva uma carta a uma igreja que estava morta. Jesus escreve essa carta porque Ele não é Deus dos mortos. E olha só o que diz lá. Apocalipse, é bem fácil de achar. Capítulo 3, versículo 1. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. É interessante porque quem está morto faz um enorme esforço, sabe? Faz um grande esforço para parecer que está vivo. Quando há esforço para eu manter uma boa aparência, quando eu me esforço para ter uma boa aparência, é sinal de morte. Jesus, diante de uma figueira, ele estava com fome, muita fome, e aí ele fala para os discípulos o seguinte: ei, vamos comer uma fruta. Jesus era um cara que tinha uma dieta balanceada, e aí ele está caminhando com seus discípulos, ele olha, uma figueira lá, vamos até lá, e ele chega naquela figueira, olha, e a figueira tinha folhas muito bonitas, ela era muito frondosa de folhas, um aspecto muito bonito, folhas verdes, brilhosas. Qualquer biólogo olharia e falava: essa é uma perfeita figueira. E Jesus sobe, fico pensando, Jesus com aquela sainha lá, né, subindo, meio complicado, mas ele sobe a figueira e desce, e olha para os discípulos: vai mais para lá, vai mais para lá. Ele para na frente da figueira, fecha os olhos, seca. É isso mesmo que acontece. E a figueira seca na hora, e os discípulos ficam apavorados. Ele fala: meu Deus, o que é isso? E Jesus fala, ele olha para os discípulos e fala: olha, essa figueira só tem folhas, ela só parece saudável, mas eu não encontrei nada de fruto nela, então para mim ela está morta. O que parece ser bom, o esforço de parecer ser bom, é a tentativa de esconder o que é verdadeiro, a tentativa de esconder aquilo que precisa realmente ser a realidade. E olha, o Facebook é ótimo para isso. Facebook, Instagram, a gente pode maquiar a nossa vida de uma forma muito fácil. Aqueles que querem parecer piedosos vão na rua, encontram um mendigo e, né, bate uma selfiezinha lá, dando comida para ele, hashtag, dando comida para mendigo. E todo mundo olha para aquilo e fala: nossa, como esse cara é de Deus. Como esse cara
ele é apaixonado por Deus, e na verdade, no íntimo, não tinha nada disso. Sabe, Deus, Ele quer uma noiva apaixonada por Ele. Ele não quer uma noiva bonitinha, organizada, Ele quer uma noiva apaixonada, Ele quer uma igreja que seja apaixonada por Ele. Se Ele vir encontrar uma noiva organizada, mas não apaixonada, não tem casamento. O que adianta você ter uma noiva linda, adornada, cheia de ouro, cabelo laquê, coisa arada, mas sem paixão pelo noivo? Deus procura uma noiva apaixonada, um coração entregue. E eu quero trazer para vocês alguns sinais da nossa vida que demonstram morte, demonstram uma pessoa que não está viva. Porque, quantos estão vivos aí? Levanta a mão para mim, só para eu tentar entender. Se você está vivo, você se alimentou. Quantos comeram hoje? Eu comi, cara, comi churrasco arregado hoje. Quem está vivo come. E quem está vivo espiritualmente, come da palavra de Deus. Porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Quem é vivo, come da palavra. Quem é vivo, bebe das águas do Espírito Santo. Quem é vivo, se movimenta. Quem é vivo, está inserido no mover de Deus. Eu ouvi muitas pessoas falando, mas eu tenho que ir na conferência? Por que não me perguntou, mas eu tenho que viver? Cara, conferência não é um entretenimento para nós, é o mover de Deus. Ezequiel, ele teve uma visão, e que ele via seres celestiais se movendo no céu, e na terra tinham rodas que acompanhavam esses seres. Olha a pira do cara, ele teve essa visão. Sabe o que isso significa? Que Deus move nos céus e move na terra também, que a vontade dele é feita nos céus e também é feita na terra, e você pode glorificar a Deus. Enche esse lugar de louvor para Ele, cara. Glorifica a Deus. Deus se move, e quem está vivo se move junto com Ele. Quem está vivo respira. Quem respira aí? A palavra diz que o Espírito Santo é como um vento, e como o vento nós precisamos respirar esse vento. Nós precisamos estar cheios do Espírito, desse vento, cheios dele. Esse vento nos move de um lado e para o outro. Se nós respiramos, nós somos movidos de um lado para o outro. Filipe foi até o eunuco porque ele estava respirando o Espírito Santo e ele foi movido. Jesus foi para o deserto porque ele estava movido pelo Espírito Santo, respirando. E a palavra diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto. Quem está vivo respira o Espírito Santo. Quem está vivo, eu não sei conjugar essa palavra, mas eu vou falar ela. Excreção. Sabe o que é excreção? É eliminar. Quantos fizeram cocô hoje aí? Levanta, isso aí ninguém quer falar, né? Quem está vivo, elimina o que não presta. Quem está vivo, elimina o pecado. Quem está vivo, joga fora aquilo que não tem nada a ver com Deus. Quem está vivo não alimenta, não retém aquilo que não agrada ao Senhor. Excrementa, sei lá como fala, excreção. Quem está vivo, cresce. A palavra fala que Jesus crescia em estatura, e em sabedoria, e em graça. Cara, se você está na onda há 6 anos, e você não saiu do beabá, como o pastor Davi Lago falou, cara, tem alguma coisa errada. Porque todos que estão vivos para Deus crescem em conhecimento, crescem na graça do Senhor, crescem em experiências com o Senhor, e é sempre algo maior, algo mais. É mais, é sempre mais, e não menos.
é sempre uma porção maior. E quem é vivo, deseja isso para o seu dia a dia, sabe? Sai de casa assim, ó, Senhor, hoje eu quero viver algo muito maior do que ontem. Quem é vivo, cresce. Quem é vivo, tem sensibilidade. Encosta na pessoa do seu lado aí. Belisca ela. Dá um soco na cara dela. Bom, se ela não sentiu nada disso aí, é problema sério. Sabe o que é a sensibilidade de quem está vivo no reino de Deus? É saber o que importa. Porque tem um monte de coisa que importa e um monte de coisa que não importa. Na vida tem muita coisa que não importa. Jesus falou uma vez para Pedro: Pedro, o que te importa? O que te importa? Prossiga para aquilo que importa. E o que importa é o propósito eterno de Deus, porque é para lá que nós vamos. É para lá, é lá que nós vamos viver. Então o que importa é o eterno. Então a sensibilidade, ela mostra para você, ela fala: cara, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque isso não importa. Isso não importa para Deus. Eu vou fazer o que importa para Ele. Vou rápido porque estão me pressionando ali. Por último, um sinal de quem está vivo. Quem está vivo reproduz. Quem tem filhos? Quem tem filhos, levanta a mão. Isso é um sinal que você está vivo. Espiritualmente falando. Para Deus, uma pessoa que está viva, ela multiplica a vida de Cristo em outras pessoas. Ela leva a vida de Cristo a outras pessoas. Vão por todo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina elas a obedecer a tudo que eu vos ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos tempos. Multiplica, multiplica. Quem é vivo multiplica. Jesus, pode aplaudir. Se é para Jesus, bate palma bem forte. Louvado seja o nome do Senhor, cara. Teve uma vez, Jesus estava com os fariseus. E o fariseu, ele é exatamente a representação do que é isso aqui. Uma pessoa morta, mas tenta, faz força para ter uma boa aparência. Cara, uma pessoa que é morta, fede, é podre, tudo que é podre fede. Mas ela precisa cobrir o seu fedor. E os fariseus era isso. Jesus olha para eles e fala: vocês são sepulcros caiados. Sabe o que é um sepulcro caiado? É o túmulo, é de mármore por fora, é bonito, é caiado, é pintado, mas por dentro, se tu abrir, meu irmão, ninguém fica perto. E quem está morto está assim, está fedendo, mas tenta manter as aparências. Continuando a carta, volta lá, Apocalipse, volta lá, Apocalipse 3. Oh, Jeová. Ele continua: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Cara, eu vou dizer uma coisa: obras incompletas não são obras. Quantas vezes você começou alguma coisa e não terminou? Quantas vezes você decidiu: não, agora eu vou frequentar a igreja, agora eu vou ler a Bíblia, esse ano, virada do ano, tudo nosso. Cara, Senhor, esse ano eu vou ler toda a Bíblia, esse ano vai. Nós estamos dia 30 de abril, você não saiu do segundo livro. Obras incompletas não são obras. Começa um livro, não termina. Começa o discipulado, não vai para frente. Começa a ir no GP, não vai. Começa um trabalho, não vai. Começa e se relacionar. Eu vou pedir perdão para o meu pai e não vai. Cara, Jesus está falando para eles: cara, as obras de vocês estão incompletas.
estão incompletas. Isso não é obra. Trate de terminar o que começou. Como que você tem se entregue ao Senhor? Por completo ou pela metade? Como que você tem se dedicado a viver com Deus um relacionamento por inteiro? E Jesus também fala: lembre-se do Evangelho, lembre-se daquilo que vocês receberam. Sabe o que eles receberam? Eles receberam o Evangelho da graça de Deus, o Evangelho daquilo que nós não fazemos, mas que Ele faz em nós. Foi esse o Evangelho. Não são coisas que nós fazemos, é coisas que Ele faz através de nós. O que nós precisamos é só fazer que nem aquele publicano, bater no peito e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da Tua glória, eu preciso de Ti, não tem nada de bom em mim, só em Ti. Lembre-se disso, é só pela graça. Quem se esquece disso começa a fazer obras por si mesmo, para ter boa aparência, ter aparência de religioso. Cara, Jesus fez um jantar épico na Páscoa, e a frase que ecoa até hoje é a seguinte: façam isso em memória de mim. Lembre-se. É isso que Jesus está falando. Lembre-se do que eu fiz por você. Nós temos um costume terrível de esquecer as coisas. Vamos tocar o barco, que tem um monte de coisa ainda. Houve um tempo no povo de Israel em que Deus considerou o povo morto. Cara, começa ali em 1 Reis, lê lá para você saber a história. Vem Davi, vem Salomão, em Salomão ele vacila, divide o reino, Israel e Judá, e vem rei, sai rei, uns agradavam ao Senhor, o de Israel não agradava, e aí veio e foi, sai rei, entra rei. Cara, estava uma zona, uma bagunça, e o povo estava considerado como morto, adorando outros deuses. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o povo foi para o exílio, foi ser escravo na Babilônia, foi exilado. O rei Nabucodonosor levou o povo de Israel para o exílio da Babilônia, porque o povo estava morto, não tinha mais vida em Deus. E Deus levanta um profeta, profeta Ezequiel. Vamos para lá agora, Ezequiel 37, vamos ler o que esse cara fez. Ezequiel, ele traz uma profecia no capítulo 7, para quem está morto. Será que tem chance, tem solução para quem está morto? Quem está morto pode voltar a viver. É isso que Ezequiel responde, através dessa profecia. A mão do Senhor, Ezequiel 37, a mão do Senhor estava sobre mim, e por o seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Pergunta isso para quem está do seu lado aí. Será que tem como reviver isso? Será que tem chance? Tem chance para mim? Pergunta: tem chance para mim? Então ele me disse: profetize, e esses ossos, a esses ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: a esses ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém
porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho de ossos se juntaram, osso com osso. E eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Sabe, a restituição que Deus quer não é uma restituição apenas da imagem dele. A restituição que Deus quer não é apenas uma restituição de humanidade. Porque em primeiro lugar, até aqui, o que aconteceu foi que aquele monte de ossos secos, que é o povo de Israel naqueles tempos, e é o que está acontecendo muito hoje, aquele bando de mortos, aquele monte de ossos secos que não prestavam para nada, começaram a se juntar. E aí se juntou e formou os homens, peles, tendões, mas ainda não estava completo. Ainda faltava o principal, que vem agora. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, venha desde as quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Sopre dentro desses mortos, para que vivam. Sabe, o maior milagre que você pode ver, o maior milagre de todos, é ver Deus soprando o seu espírito naqueles que estão mortos. Muitas pessoas veem gente sendo curada e diz: meu Deus, que milagre! Mas esse não é o maior milagre. O maior milagre de todos é quando Deus sopra o seu vento de vida nas pessoas, e você pode glorificar a Deus por isso. Será que você pode bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor sopra vida na igreja? Muitos de nós vemos milagres de todos os tipos. Vemos restituição de relacionamentos. Vemos pessoas chegando no nosso GP e serem curadas de uma enfermidade. Muitos de nós mesmos, profetizamos em nome de Jesus, curamos em nome de Jesus. Quem já participou de um milagre que Jesus fez? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Muitos de nós, como os discípulos participavam muito disso. Os discípulos caminhavam com Jesus e eram duas coisas. Jesus falava: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Ele dava 5 passos e curava um cego. E os discípulos olhando aquilo e falando: cara, vamos fazer também. E aí eles começavam, davam 5 passos, curava um, curava outro, curava outro. Mas chegou um momento, depois que Jesus ressuscita, quando ele aparece de volta aos discípulos, isso está lá em João 20, versículo 22, sabe o que Jesus faz? Jesus chega aos discípulos, ele reúne eles e fala: ei, seguinte, eu tenho um negócio muito importante para falar para vocês. Todo mundo ficou prestando atenção, e isso é muito importante para você também. Todo mundo ficou atento ao que Jesus ia falar. E sabe o que Jesus fez? Jesus soprou neles. Cara, Jesus assoprou neles. Sabe por quê? Porque Jesus sabe que sem o Espírito de vida não existe como viver. Deus é vida, Jesus é a vida,
E se não temos o sopro da vida, não podemos ser viventes. Um avivamento, ele tem a ver com assumir essa identidade, de que nós somos seres espirituais, e não carnais. Nós sim temos a imagem e semelhança de Deus, mas Jesus regenerou todos nós através do Espírito, amém? Foi o Espírito que Ele soprou em nós, para que nós tenhamos vida. E um avivamento é exatamente nós assumirmos essa postura de sermos espirituais. Deus é Espírito, e Ele é adorado em Espírito. Deus procura adoradores que o adorem em espírito, e não em carne, e não pele e osso. Deus procura quem quer o sopro da vida. E se você quer glorificar a Deus, se você quer dizer a Ele: Senhor, eu quero estar vivo para Ti. Senhor, nós queremos viver um avivamento. Se você quer viver um avivamento, cara, no nosso meio, fique de pé no seu lugar, feche os seus olhos. O que eu tenho para dizer para você é: profetize, cara. Feche os seus olhos agora e abra a sua boca dizendo: Senhor, sopra o teu sopro de vida em nós. Senhor, traz à vida aquilo que estava morto. Senhor, traz a nós o teu fôlego de vida. Profetiza, abra a sua boca, diga a Deus o que você quer que Ele reviva em sua vida. Diga a Ele o que você quer que Ele traga de volta. Qual é o projeto da sua vida que você quer que Ele traga de volta? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor traga um sopro novo para nós, Senhor. Porque nós, vergonhosamente, precisamos de um avivamento. Faz de novo, Senhor, como o Senhor fez com os pais da igreja, Senhor. Homens e mulheres destemidos, que sabiam quem eram no Senhor. Senhor, eu temo que hoje pessoas sejam chamadas à fogueira, porque eu sei que muitos negariam. Senhor, eu temo que hoje seja crime ser cristão, porque eu sei que talvez muitos diriam não, te negando, Senhor. Em nome de Jesus, reanima, Senhor, o nosso coração. Nos ajuda a lembrar, Senhor, que é pela graça. Nos ajuda, Senhor, a lembrar que Tu entregaste o Teu Filho precioso naquela cruz. Nos ajuda, Senhor, a lembrar, ó Pai, trazer a memória, Senhor. Nos ajuda a completar as obras que o Senhor tem pedido para nós. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos Te glorificar e Te agradecer, porque nós sabemos que o Senhor já fez e está fazendo algo no nosso meio. Por isso é que nós Te glorificamos com uma salva de palmas. Por isso que nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é o Deus dos exércitos. O Senhor é o Eu Sou. O Senhor é o Deus dos vivos e não dos mortos. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos estar vivo em Ti, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida como uma oferta no Teu altar, Deus. Nós queremos estar vivos para Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Tamo junto. Pode sentar.